Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 Senhor, eu vou. Eis-me aqui, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou às nações, eu vou aos países não alcançados, eu vou. Amém, igreja. A gente veio da África aprendendo a ficar 4, 5, 6 horas no culto, mas a gente não vai fazer isso aqui não, tá bom? Prometo ser breve. Também vou dar só
uma pequena palavra daquilo que Deus falou conosco lá na África. Tudo o que a gente viveu, talvez deu para vocês verem um pouco nessas filmagens. Mas o que Deus fez, às vezes a gente estava saindo, indo embora, orando no carro, a gente começava a chorar a gente não sabia se era de agradecimento a Deus por tudo que Ele fez por nós. Tanto que a nossa vida é maravilhosa e a gente murmura, ou de chorar de dor daquele povo, miséria, tanta escassez. E Deus ministrou muitas coisas no nosso coração. A gente teve a ideia de fazer o clipe, cada uma falar um pouco daquilo que foi a África para você. E aí vocês puderam ver que cada uma falou uma coisa do que Deus falou lá na África. E eu vou compartilhar para a igreja o que Deus falou muito forte no meu coração lá na África, e o que Deus também ensinou para as meninas quanto ao amor dele lá na África. Cada uma foi ministrada de uma forma, e eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Isaías 53. Com certeza foi uma oportunidade incrível que tivemos de rever os nossos conceitos, aquilo que damos prioridade, aquilo que deixamos de dar prioridade. E esses dias na África me levou ao princípio de tudo, que foi a cruz de Cristo. Talvez aquilo que eu fui mais ministrada naquele lugar foi sobre o amor de Deus. O amor que nos alcançou, da mesma forma que alcançou a minha pessoa, a sua pessoa aqui no Brasil, alcançou aquele povo tão distante, tão humilde, e alcançou tantos outros que você nunca viu, nunca vai ver, não tem nem noção onde está. Deus é capaz de alcançar a todos com seu amor. Isaías 53, 4 fala: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 7. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 12, parte B. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Aqui relata um pouco da morte de Cristo. Foi uma visão que o profeta Isaías teve. E eu leio isso, eu fico muito emocionada, porque o dia a dia nosso nos faz esquecer de que alguém pagou um preço muito grande pelas nossas vidas. E esse alguém foi Jesus. E Ele, assim como no Antigo Testamento, fala que quando era preciso pedir perdão pelos pecados, pedir perdão para Deus, eles sacrificavam um cordeiro imaculado, para eles obterem esse perdão de Deus. Deus fez isso com Jesus, pela minha vida e pela sua vida.
Ele pegou aquilo que era puro, aquele que ele tinha de melhor, o Cordeiro Santo, o Cordeiro puro, o Cordeiro imaculado, e fez morrer morte de cruz, a morte mais humilhante, a morte talvez mais dolorosa daquela época, por mim e por você, para nos dar o melhor presente de todos, que é a salvação. A cruz revela o amor de Deus por nós. E tudo que eu tinha vontade de ministrar naquele lugar era sobre a cruz de Jesus. Porque, igual a Priscila falou, é muito fácil falar, irmãos, tenha esperança, Deus está com você, Deus vai abrir a porta, e Deus vai te fazer prosperar. E naquela escassez, eu pensava, meu Deus do céu, não chegou nem água aqui direito. O que a gente vai falar? E aí Deus falou muito forte no meu coração, fale da minha maior riqueza, que é a salvação. E era isso que a gente compartilhava. A maior riqueza que podemos ter é a salvação. O maior presente que nós temos, o maior presente que foi te dado, que foi me dado, foi a salvação, através da morte de Jesus. A cruz, quando olhamos para Jesus naquela cruz, nós entendemos, meus irmãos, sério, Deus ministrou isso no meu coração. Quando eu olho Jesus naquela cruz, morrendo pelos meus pecados, eu entendo o quão terríveis são os nossos pecados. O tão podre nós somos, que Jesus, santo, puro, teve que morrer na cruz, a pior morte, para nos dar a salvação. O nosso pecado fere a Deus, o nosso pecado dá nojo no Senhor. Ele é amor e Ele é justiça. Ele achou em Jesus a opção mais correta de concluir o seu plano da salvação em nós. Porque Ele pegou aquele que é justo para pagar a nossa dívida e pegou o seu amor e colocou naquela vida de Jesus para nos alcançar. Em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pegou o que Ele tinha de melhor e nos deu para nós termos salvação. Essa é a sua maior riqueza. Essa é a minha maior riqueza. Lá na África a gente pôde ver isso. Eu me senti igual a eles. Aí você pensa, não, mas lá no Brasil nós temos carro, nós temos apartamento, nós temos comida todos os dias, arroz, feijão, carne, salada, né, o básico do nosso dia a dia. E lá não, eles não têm nada. E aí a gente, no dia a dia, esquece de tudo que Deus fez por nós. Esquece da morte de Jesus, esquece que o melhor presente que a gente poderia ter, que é a salvação, já nos foi dado. E a gente simplesmente começa a cobrar a Deus. Deus, mas cadê o meu emprego? Cadê o meu carro? Cadê minha casa nova? Cadê isso? Cadê aquilo? E a gente esquece de agradecer o que Ele nos deu de melhor. Porque a gente não vai levar nada disso dessa vida. Isso que me colocava de irmão mesmo com aquele povo. Eu não vou levar nada daqui, eles não vão levar nada. O que nós temos em comum? É a salvação, é Cristo na nossa vida. Então nós somos ricos o mesmo tanto, porque a mesma herança que eu faço parte, Ele também faz parte. E Ele é tão rico quanto eu. Mas às vezes a gente fica achando que a gente tem que agradecer a Deus, que a gente tem que louvar a Deus, que a gente tem que adorar a Deus pelo nosso dia, né? Assim a gente pensa, o dia tá bom, o dia tá ruim, aí você ora, você não ora, se tiver bom, você agradece a Deus, se não tiver, você murmura. Eu não falo você, eu falo eu também. Nós vinculamos muito a nossa adoração com o nosso dia a dia. Tipo, deu tudo certo nos meus negócios? Glória a Deus, aleluia. Não deu? Senhor, o Senhor não está olhando por mim, o Senhor não está olhando para os meus negócios, o Senhor não está olhando a minha necessidade. Eu vi que necessidade nossa é perto deles. Nem sei o que é necessidade, nem sei. Mudei muito meus conceitos, assim, mudei muito as minhas prioridades da minha vida. E a gente fica cobrando a Deus, cadê isso, cadê aquilo? E esquece de adorar a Deus daquilo que mais valioso Ele já te deu. Meu irmão, se
sabe o que Deus fala muito comigo? E se eu não te der mais nada, você ainda vai me adorar? Se eu não te der mais nada, se eu não te der o carro que você quer, se eu não te der o emprego que você quer, se eu não te der mais nada, você mesmo assim tem motivos para me adorar? E aí é quando foi um tapa na minha cara. E como vários dias que a gente viveu lá, a gente levou muito tapa na cara. Eu falo que tapa na cara foi pouco. Foi como se pegasse uma madeira e tacasse na nossa cara. Do tanto que Deus, assim, nos moeu naquele lugar. Quando aquelas pessoas traziam oferta, trazia tudo que elas tinham, trazia assim, as mandiocas, as batatas, porque essas eram as ofertas dela. E colocava no altar, dava vontade de falar assim, não, leva embora para sua casa, pelo amor de Deus. Vai comer isso. Quando trazia galinha para a gente, galinha lá, eles comerem carne, nem come, né, Natália? É luxo, 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 luxo. Aí quando eles vinham com as galinhas deles, sabe, nossa, a gente ficava chorando assim. Meu Deus, enquanto a gente, para dar oferta aqui na igreja, a gente repensa na saída à noite, pensa na conta de amanhã, pensa não sei o que, pensa. Aí sobra os R$2 na carteira. E eu falo porque Deus deu um soco na minha cara com isso. A pura verdade foi essa. E aí eu vi que a riqueza não está nas coisas materiais. A riqueza não está nos nossos bens. O que eu vi é que eu sou herdeira do Senhor e eu tenho a maior herança de todas, que é a salvação. E eles também têm parte nessa herança, e eles são meus irmãos em Cristo, e nós iremos desfrutar do mesmo céu, nós temos o mesmo Deus, nós temos a mesma força, porque o Deus que fala para mim aqui, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu estou com você todos os dias, é o mesmo Deus que fala para aquele povo, eu estou com você, eu te ajudo, eu te guardo, eu te protejo. E isso tem que ser motivos da nossa adoração. Isso tem motivo, porque, meus irmãos, Deus, Ele quer dizer o que para nós? Ele é bom, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele tem compaixão, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, e Ele é tudo, tudo. Ele é o mesmo ontem e hoje, certo? Então, motivos para a gente adorar a Deus, a gente tem vários, porque Ele é amoroso, porque Ele é justo, porque Ele é bom, porque Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele que guarda, Ele é o guerreiro, Ele é o Deus forte, Ele que vai na frente da batalha. Será que você não tem motivos para adorar a Deus? E muitas vezes a gente se cala porque a gente não tem o carro que a gente quer, a gente não tem o emprego que a gente quer, a gente não tem a casa que a gente deseja. Pronto, aí você bitola e eu bitolo a minha adoração nas coisas materiais, sendo que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então motivos para adorá-lo eu sempre vou ter. A palavra de Deus fala em Marcos 8,36. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta a gente coletar um monte de coisas terrenas e nos perder? A palavra de Deus em Colossenses 3 fala: olhai para as coisas do alto. E nós temos vivido só as coisas terrenas e temos esquecido de olhar para as coisas do Senhor. Essa é a verdade. O nosso dia a dia nos faz, às vezes, nos limitar a nossa visão. Mas peça para Deus abrir a sua visão, peça para Deus te alcançar. Essa semana, semana que passou, o que me chocou muito, assim, e eu lembrei muito da África, toda vez que eu assistia a televisão, foi a morte do candidato Eduardo Campos. O que eu vi, o tanto que a nossa vida é tão insignificante, é tão pequena. Meus irmãos, eu fiquei pensando, Deus, provavelmente foi o ápice da carreira dele. Foi o ápice que ele estava vivendo, os maiores sonhos da vida dele. Provavelmente foi com essa eleição. E ele morreu no ápice dos sonhos dele. Os sonhos do Senhor vão cumprir nas nossas vidas. E nem sempre os nossos sonhos são os mesmos sonhos do Senhor. Então, todos nós podemos estar sujeitos à morte. Sujeitos à morte.
Então eu penso assim, não, mas o que a gente pensa? Eu sou muito nova, eu tenho muitas coisas ainda para construir, os meus sonhos ainda são esses, esses e esses. Mas se os sonhos do Senhor não foram esses para as nossas vidas, e amanhã nós morremos, será que a gente está com a salvação garantida? Será que nós estamos agradecidos pelo que temos? Será que nós sabemos para onde nós vamos? Isso que me preocupa. E a África me fez ver isso. Eu posso ter várias coisas, mas se eu não tiver a salvação e amanhã eu morrer, o que adiantou tudo isso? O que adiantou tudo isso? Me esforçar, colocar toda a minha força em coisas terrenas, se eu não alcancei, se eu não recebi a salvação verdadeiramente? Não adianta nada. Eu já estou encerrando e eu queria que os irmãos nunca se esquecessem que não... Eu coloquei aqui a minha... Ninguém está tão longe da graça de Deus que não possa ser alcançado. Eu vi isso na África. Nós não estamos tão longe, a graça alcança a todos. O amor de Deus alcança todos. Ele rompe barreiras, Ele rompe países, Ele rompe fronteiras, Ele alcança a todos. Ele alcançou nações, Ele alcançou uma aldeia, que, meu Deus, os irmãos já devem saber o testemunho, não vou prolongar, de uma aldeia tão distante, não tem nem energia a aldeia, e Deus alcançou aquela aldeia, meus irmãos. Eu falo, Deus, o Senhor é lindo demais. Demais, um povo que não sabe nem ler e adora a Deus e canta e dança, e fizeram a gente dançar no sol quente, e a gente dançando com aquele povo. Mas assim, eu falo, meu Deus, o Senhor alcançou esse povo e eles vão para o mesmo céu que eu vou. O Senhor é tremendo. Como que o Senhor conseguiu? Porque você não consegue imaginar. Você pensa assim que Deus vai alcançar o seu vizinho, o seu parente, e deles aqui Ele vai alcançar uma pessoa lá longe. A minha mãe quer que eu conte o testemunho dessa aldeia. Essa aldeia não tem energia, não tinha água tratada, não tem nada. Literalmente não tem nada. A gente, como a Priscila falou, a gente faz trabalho social. Não tinha nem como a gente falar, lava a mão com sabão. Oi, o que é sabão? Né? Escova os dentes. Como? Né? Escova de dentes? O que é isso? Então, assim, era muito difícil. Até a parte social que a gente fez lá. E eram pessoas totalmente doentes. Eu nunca vou esquecer, a gente colocando os remedinhos na boca daquelas crianças. Meus irmãos, elas abriam a boca, os dentes todos corroídos. Todos corroídos. Eu penso, meu Deus, a gente tem uma dor de dente, você pensa que você vai ter um trem, imagina os dentes tudo corroído. Era isso que a gente via lá. Aí Deus levantou por acaso o Rondon para ir numa fábrica, uma cooperativa que tinha perto da aldeia. Para ele, o pessoal da Luz para os Povos convidou ele foi para essa aldeia, para essa cooperativa que era perto da aldeia. Foi levar uma palavra para os trabalhadores. Aí essa aldeia fica perto do Rio dos Hipopótamos. E aí o pessoal da cooperativa falou para o Rondon, você não quer ir lá ver o Rio dos Hipopótamos? Você não quer ver? Porque às vezes acontece de ver hipopótamo. A gente infelizmente não viu. Mas tem lá. Aí o Rondon foi. No que o Rondon chegou lá, gente, é muito difícil o acesso lá. Muito, muito. São quantos quilômetros, Natália? Não, da sua casa até lá. Só são 70 quilômetros da casa da Natália até a aldeia. Mas a gente levou 3 horas e meia. 3 horas e meia para chegar lá. 70 quilômetros. Tanto que é difícil o acesso. Não tem escola, não tem nada, não tem um mercadinho que você pensa, vou lá no mercadinho comprar um refrigerante. Não tem. Tem nada, não tem escola, não tem hospital, não tem nada. Aí o Rondon foi lá. Não tem nem cidade, eu não sabia nem onde que era a casa do povo. Era no meio do mato mesmo, assim. Eu pensava, gente, de onde que esse povo está saindo? Porque não estou vendo nem casa nesse lugar. E aí... E é gente que não termina mais, né? Vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo. Enfim, aí o Rondon foi conhecer o Rio dos Hipopótamos. E aí, quando ele chegou lá, chegou um cara desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar ele, que a esposa dele estava dando à luz e a placenta não saía.
não saía da mulher, e a criança não saía, e aquela labuta, né? E chorando, implorando, pelo amor de Deus, por ajuda. E o Rondon falou, não, eu vou te ajudar. Aí ele desacreditou. Falou, você vai me ajudar? Você vai me ajudar? Não, você está falando sério, você vai me ajudar? Vou te ajudar, pode ir lá na sua casa. Pega a sua esposa, eu vou estar te esperando. A minha casa é longe, você vai esperar? Eu vou esperar. Você vai esperar aqui? Vou esperar aqui. E aí o homem foi lá na casa dele, buscou a esposa. Não tem meio de transporte, não tem nada, tá, gente? E aí, depois de muito tempo, o cara chegou suadinho, com a mulher nas costas, ensanguentada, aquela placenta lá para fora, aquela coisa, quase morrendo, a criança e a mulher, porque não parava de sangrar. E aí o Rondon colocou esse Assane, pastor... Hoje ele é pastor lá, mas lá antigamente ele era consagrado a um feiticeiro, macumbeiro. O Rondon colocou eles no carro, levou ele para o hospital. Os médicos conseguiram salvar o filho dele e a esposa. E o Rondon não tinha nada. E ele ficou extremamente agradecido, o Rondon. Falou que por causa do Rondon, ele agora acreditava no amor de Deus. Ele acreditava que Deus existe, porque Deus mandou um homem lá no meio do nada para salvar a esposa e a filha dele. Então ele acreditava que Deus existia. E o Rondon falou que não tinha nada no carro. Deu uma revistinha da escola dominical para ele. E esse irmão ficou tão agradecido pelo que o Rondon fez, e tão grato que o Senhor alcançou ele e salvou a esposa e a filha, que ele pediu para Deus ensinar ele a ler. Meus irmãos, ele não sabia ler. Ele tinha um cabelo de Rastafari, porque ele era consagrado a um feiticeiro. E não podia cortar o cabelo. Essa consagração falava que ele não podia cortar o cabelo. E ele rapou o cabelo, porque ele entendeu que não existia outro Deus mais poderoso que aquele Deus. Glória a Deus, glória a Deus, é tremendo. Meus irmãos, aí ele orou, pediu para Deus ensinar ele a ler na revista da escola dominical. E Deus ensinou aquele homem a ler. A Natália e o Rondon deram uma Bíblia para ele, ele aprendeu a ler, ele abriu a igreja, ele é pastor da igreja e ele sabe mais versículo de cor do que eu e as meninas. Verdade. Meus irmãos, as meninas estão aqui de prova. Ele chegava para conversar com a gente, era uma pregação. Ele falava, porque Deus é bom demais, porque na palavra de Deus, em João não sei onde, fala isso, isso, isso. Porque Deus mandou vocês, porque o amor de Deus na passagem tal e tal fala isso, isso. Eu falava, meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha. Eu sabia a Bíblia quase de cor. E Deus alcançou aquela vida, e através de uma vida, de uma pessoa totalmente alheia, que estava com a esposa e com a filha quase morrendo, Deus fez uma igreja naquela aldeia. Amém? É tremendo isso. Meus irmãos, a gente saiu de lá chorando, a gente chorava. O pastor falava que a gente chorava, porque ele virou para mim e falou assim, eu oro todos os dias pelo Papa Salmo e Mamãe Cássia, e agora eu vou orar todos os dias por vocês também. Eu vi tanta verdade naquele olhar daquele homem, tanta verdade, porque às vezes a gente fala, meu irmão, eu vou orar por você. Já tem que orar na hora, Senhor, abençoa fulano, porque a gente esquece totalmente. Eu sou meio assim. Então, eu senti tanta verdade naquele homem, que a gente não queria nem sair de perto dele, assim, tanto que ele exalava o amor de Deus, uma coisa assim. O lugar que eu mais senti a presença de Deus através de um pastor foi naquele homem. Ele exalava, assim, era impregnado nele. Ele falava assim, Papa Salmo que me deu esse sapato. Papa Salmo olhou nos meus olhos e disse que me amava. Eu nunca vou esquecer, porque Deus trouxe o Papa Salmo aqui. Deus trouxe Papa Rondon e missionária Natália aqui. O Senhor nos ama e eu nunca vou esquecer do que vocês fizeram pela gente.
É inacreditável. E lá, meus irmãos, só tem água tratada agora porque a igreja construiu um poço artesiano lá. Porque nem água tratada não tinha. Para vocês verem tamanha miséria. E eu queria terminar minha palavra. Eu queria falar muitas coisas, mas eu vou terminar minha palavra com duas passagens. Para a gente entender um pouco desse amor de Deus que é maravilhoso, que é tremendo, que alcança mesmo, que transforma. E que nos dá todos os dias motivos para adorá-lo. Todos os dias nós temos motivos para adorar a Deus. Nunca se esqueça disso, porque eu vi naquele povo que não tinha nada adorando a Deus. Não tinha nada e adoravam a Deus, como se tivesse tudo, como se tivesse o que a gente tem, o básico aqui. Adorando a Deus, cantando, chorando. A gente fazia o pedido de falava que a gente ia orar por eles. Eles já vinham chorando assim para frente, totalmente aquebrantados, assim, a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Paulo, em Romanos 8:35, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia ou a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada? E ele mesmo responde no 38 e 39: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Meu irmão, essa passagem nos mostra o quê? Que Deus não está prometendo vida fácil, todos os dias felizes, todos os dias com muitos motivos, aparentemente para a gente adorar a Deus. Pelo contrário, Ele está falando, é na fome, é na miséria, é na tribulação, é na angústia. Nada pode ser maior do que o meu amor por você, e nada vai vai te separar do meu amor. Então, meus irmãos, não espere todos os dias felizes, todos os dias bons, mas confie que tem um Deus que pode reverter a sua situação, que pode te resgatar, que pode te transformar, que pode olhar pela sua causa, e nada é capaz de te separar desse amor tão maravilhoso. E agora, para finalizar, que foi algo que Deus, todos os dias eu lembrava desse versículo lá na África, todos os dias. Até porque, eu não sei se vocês viram aqui, nas fotos, tem uma árvore no jardim da Natália, da casa da missionária, e essa árvore não tinha uma folha, ela era tão linda, assim, ela era seca, mas não tinha uma folha, não tinha nada nela. E toda vez que a gente passava por ela, eu lembrava da oração de Abacuque, feito no capítulo 3, eu vou ler para os irmãos, não precisa abrir, versículo 17, 18 e 19. Todos os dias, meus irmãos, eu lembrava, todos os dias que eu vejo essa imagem, todos os dias que eu olho o nosso clipe, eu lembro dessa passagem, porque era isso que eu via lá na África, e era isso que eu falava, Deus, me ensina, assim como o Senhor ensinou a Abacuque, para ele ter a ousadia de fazer essa oração, que é uma que eu acho as mais bonitas que tem na Bíblia. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha que tremendo isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nada. Eu via muito isso lá na África. Ainda que não haja nada, ainda que aparentemente não exista motivos para adorar a Deus, eu me alegrarei no Senhor, ao Deus da minha salvação. Eu me alegrarei naquele Deus que me prometeu a salvação, aquele Deus que morreu na cruz. Eu me alegrarei no Senhor, mesmo não tendo nada, mesmo que
aparentemente a minha bênção esteja lá longe, mesmo que tudo está falando que não, eu me alegrarei no Senhor, eu me exaltarei no Senhor, eu adorarei o meu Senhor. É muito difícil falar isso, não é não? Senhor, ainda que eu não tiver nada, eu me alegrarei no Senhor. Mas aí é quando Deus me volta no começo de tudo. Mas mesmo que aparentemente você não tenha nada, você já tem tudo, porque eu morri na cruz por você e te dei a salvação. E hoje você faz parte comigo. Hoje você é meu filho. Hoje eu te tirei das trevas e te trouxe para a luz. Hoje eu estou com você. O que a palavra de Deus fala em Mateus? E eis que estou convosco todos os dias de sua vida até a consumação do século. E é dessa forma que eu queria terminar minha palavra. Sejamos agradecidos a Deus. Ainda que nada do que a gente pense que é importante para nós esteja dando certo, se alegre no Senhor, porque motivos para adorá-lo, meus irmãos, a gente tem vários. Nunca se esqueça do preço de Jesus na cruz. E por isso, para a gente terminar a nossa participação aqui no culto e finalizar tudo, a gente quer apresentar uma música que Deus falava muito conosco, e fazia 3 anos que a gente não dançava essa música, e Deus fez a gente dançar lá, e a gente dançava todos os dias. Deus lembrou a gente a música, e a gente quer dividir isso com vocês, porque fala um pouquinho dessa morte de Jesus na cruz. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Mestre
Aleluia. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Meus irmãos, não esqueça que Jesus morreu na cruz para pagar a sua dívida e te trazer de volta para Ele te curar, para Ele te restaurar, para Ele transformar a sua vida. Mas para isso você precisa aceitá-lo. Você precisa dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, Tu és tudo que eu tenho. É tudo de mais valioso, é tudo de mais precioso. Então, antes da gente terminar esse culto, eu não poderia terminar sem antes dizer uma frase que meu pai sempre fala aqui: você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar o melhor presente que você poderia ter? Se existe alguém que quer receber esse presente e fazer parte desse povo escolhido, que tem como herança a vida eterna, que tem a esperança da salvação, eu queria convidar você, porque Jesus te ama, da mesma forma que Ele me ama, da mesma forma que Ele ama a pessoa que está do seu lado. A graça do Senhor é para todos nós. E se existe alguém que quer aceitar Jesus, ou alguém que se desviou dos caminhos do Senhor e hoje quer se reconciliar com Ele, se hoje você quer reconhecer que Ele é o único Salvador da sua vida, e não importa por onde você andou, qual o caminho que você fez, quais foram as suas escolhas até hoje, Ele que apaga o nosso passado e é Ele que refaz uma nova história. Então, se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, nós iremos orar por você. Jesus ama a todos e Jesus ama você também. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, aleluia. Existe mais alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Ou se você nunca entrou, se você quer tomar essa nova direção na sua vida, nós estamos aqui para orar por vocês. Nós não somos melhores que ninguém, nós não temos nada. A nossa única riqueza é Deus. Nosso motivo de alegria é o Senhor. Porque nós entendemos que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, Ele pode fazer grandes coisas por vocês também. Ele alcançou aqueles nossos irmãos da África, Ele também pode te alcançar, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Ele pode te tirar do cativeiro, das acusações de Satanás, debaixo das mentiras que Satanás às vezes tem lançado sobre a sua vida. Amém. Eu louvo a Deus, porque vocês entenderam que Deus é maravilhoso, que Deus morreu também por vocês, e esse é o melhor presente que você poderia receber na sua vida. Esse é o melhor presente. Eu queria que a igreja estendesse as mãos para os nossos novos irmãos. Eles também fazem parte agora dessa herança que nós fazemos parte. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor operou nesse lugar. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é amoroso, o Senhor é bom, o Senhor que alcança, o Senhor é que transforma. O Senhor derramou da sua graça, que é um favor imerecido para nós, e nos alcançou na nossa pequenez, no nosso pecado. O Senhor nos alcançou nas trevas, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, e agora nós temos comunhão com o Senhor, e nós queremos te agradecer, Deus, por esse preço alto que o Senhor pagou para nos dar a salvação. E Deus, eu quero colocar esses meus irmãos diante da tua presença, Deus. O Senhor sabe do coração de cada um, o Senhor conhece o coração de cada um.
O Senhor trouxe cada um essa noite, porque o Senhor tinha um motivo de alcançá-los nessa noite, um motivo de mostrar-se real na vida deles. Deus, que o Senhor possa estar recebendo eles com seus braços abertos, envolvendo eles com teu amor eterno, e que eles possam se sentir abraçados pelo Senhor, que eles possam sentir agora o Senhor como um Pai que ama, um Pai que protege, um Pai que cura, um Pai que transforma. Deus, em nome de Jesus, entra na vida de cada um, entra no lar de cada um, entra na casa de cada um, entra na família de cada um, e muda a história, renova as forças, restitui aquilo que o diabo quis roubar, traga esperança, traga força, em nome de Jesus, que a caminhada deles contigo possa ser uma caminhada vencedora, uma caminhada próspera. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa se fazer real na vida deles, e que eles possam entender que o amor do Senhor está sobre eles todos os dias, e que agora o Senhor acompanha eles em cada passo, em cada atitude. Deus, em nome de Jesus, que eles possam sentir a tua presença todos os dias, que o Senhor possa se fazer real na vida deles, e que eles possam realmente ser transformados agora, nova criatura, deixar o velho homem se transformar no novo homem, na nova criatura, em nome de Jesus. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez dessa noite, em nome de Jesus.